Vidas Anastasianas. O podcast de história oral das Irmãs Dominicanas de Montéi. Tudo começou em uma noite de São João. Dessas que, com simplicidade, promovem a união do povo e são repletas de alegria, comidas típicas e música animada. Ali, naquela festa junina da cidadezinha de Chapéu, que mais tarde viria a ser conhecida como Monte Alegre de Goiás, uma história tinha início. Naquele momento, os caminhos do jovem Antônio José de Oliveira, filho de um importante fazendeiro da região, se cruzavam com os de Dulce Aires, filha do único médico da cidade, que rodava toda Goiás atendendo a população. A conexão foi instantânea. A fogueira de São João acendia a primeira faísca de um amor que atravessaria os anos e teria grandes frutos. É claro que naquela época, as primeiras décadas do século XX, o encantamento era tímido e o cortejo mantinha uma distância respeitosa, que destacava os valores de um tempo mais austero. Os dois não se encontravam muito, porque a mulher para lá, o homem para cá, era diferente. Meu avô era muito rígido nisso. Então, numa festa junina, os dois se viram, se conheceram e se gostaram. Com um brilho nos olhos, Irmã Maria Eni de Oliveira narra a história de amor dos pais e descreve uma aproximação cheia de ternura e mistério. E ela ficou acompanhando a vida dele e ele a dela. Então os dois, às vezes, pela fechadura da porta, eles se viam às vezes, porque a criação era muito rígida, muito controlada. O tempo passou, as portas se abriram e, agora casados, Antônio e Dulce construíam uma bela família. Tiveram 11 filhos, muito amados e criados com primor. Irmã Maria Eni era uma das filhas do meio. Graças ao trabalho dedicado do pai, nasceu em uma família de posses. Seu Antônio recebeu uma boa educação e era um homem articulado, inteligente e trabalhador. Tinha algumas fazendas que administrava com empenho, mas também se preocupava com questões sociais, buscando deixar contribuições para o povo. Ele foi eleito 2 vezes prefeito de Porto Nacional, no Tocantins, e seu trabalho sempre foi pautado no amor, no desenvolvimento e na ética. Ele começou o trabalho com algumas fazendas que tinha ali da minha mãe, umas 2 fazendas da minha mãe, e depois ele se dedicou mais à política, porque ele foi eleito, foi reeleito, e o povo se dirigia a ele a cada momento que precisava de apoio, de socorro, de transporte. E ele é que levou o primeiro gado para lá, do começo da vida dele, levou para lá. Além de prefeito, seu Antônio também foi deputado estadual por 2 mandatos e atuou como secretário municipal da Fazenda, acumulando diversas contribuições para o povo goiano. A mãe, Dona Dulce, teve uma formação muito importante. Ela foi uma das 3 primeiras alunas das Irmãs Dominicanas Francesas quando chegaram a Porto Nacional. As outras 2 alunas também eram da família. Esse contato foi determinante na vida da jovem Dulce, que se tornou uma mulher de grandes valores, honestidade e fé. Os filhos do casal foram criados seguindo à risca todos esses princípios, a maior riqueza herdada dos pais. Irmã Maria Eni se recorda de uma infância feliz, que integrava estudos, brincadeiras e natureza. Ia para a escola e voltava da escola, fazia os deveres, o praxe de uma criança que estuda. Nós tínhamos uma vida muito, assim, de amigos que se encontravam para jogar bola. E as minhas irmãs gostavam muito, era de ir ao rio para nadar. Eu também gostava muito de nadar, porque nós vivemos lá às margens do rio Tocantins.
E lá nós aprendemos a nadar, aprendemos a guiar, aprendemos a pescar, aprendemos tudo perto do rio Tocantins. Depois do 4º ano primário, Irmã Marieni foi estudar no Colégio Sagrado Coração de Jesus, com as Irmãs Dominicanas, assim como sua mãe. Foi quando passou a nutrir ainda mais sua grande admiração pelas religiosas. No entanto, ela conta episódios que destacam os traços de sua personalidade que de vez em quando entravam em conflito com o que era estabelecido no colégio. Teve uma outra oportunidade que eu percebi que a professora tinha dado, era para fazer um exame, e tinha dado, éramos internas e externas. Eu era da turma das externas. E aí aconteceu que para as internas foi dado que ia cair e para a externa não. Aí eu dei de cima, na mesma hora. Falei, não é justo isso. É justo que todos recebam a mesma coisa. Então, eu tinha umas certas intransigências que eu acho que não eram tão boas, mas demonstravam um pouco a minha necessidade que eu tinha de ser realista, que as minhas ações fossem observadas. Acima de qualquer coisa, o contato de Irmã Marieni com as dominicanas alimentava uma vocação, que embora sempre estivera ali, se despertava cada vez mais. No período desse estudo no colégio, eu era pessoa que me interessava muito pelas coisas da igreja, mas um dia a priora da casa chegou e me disse, você não gostaria de ser religiosa? Eu tutubiei, fiquei e voltei para casa com essa questão. E voltando para casa, falei, melhor do que isso, eu não vou achar, porque esse é o meu caminho. Meu caminho é esse. Em 1952, aos 18 anos, Irmã Marieni foi a Uberaba para fazer o noviciado. Em dezembro do mesmo ano, recebeu o hábito dominicano. 2 anos mais tarde, fez a primeira profissão e, pouco depois, concluiu um curso de Química na FISTA, Faculdades Integradas Santo Tomás de Aquino. Em 1955, ela foi enviada a São Paulo para fazer o curso científico e trabalhar como jovem professa, dando aula para crianças. Permaneceu lá até 1958, quando voltou para a terra do Zebu. No Colégio Nossa Senhora das Dores, dedicou-se como professora e ficou responsável pelas internas do colégio, missão que cumpriu com zelo, dedicação e amor. Porque nós tínhamos um internato com 130 internas. E me colocaram como responsável por esse internato. E eu fiz o que eu pude. Graças a Deus eu fui muito aceita por todos os lugares que me colocavam. Eu fazia da melhor maneira que eu podia. Tomei conta das jovens todas, internas, que vinham das cidades vizinhas, com muitas dificuldades. Irmã Eni também participou da implantação da Escola de Paz em Uberaba e Brasília. Sob a liderança da senhora Maria Junqueira Schmidt e do casal Alzira e Antônio Lopes, a associação formava um grupo de voluntários com a missão de ajudar pais, futuros pais e agentes educadores a formar verdadeiros cidadãos, fortalecendo a família. Em 1965, a religiosa voltou a São Paulo. Foi nomeada pela então priora da comunidade de São Paulo, Irmã Maria Bernard Cantaloupe, como diretora do Colégio Nossa Senhora do Rosário, que comandou com excelência e entusiasmo durante 11 anos. Durante o período, trabalhou incansavelmente pela Associação de Pais e Mestres do Colégio Nossa Senhora do Rosário, a APAMECO. Além disso, também foi presidente da ACEIGE. Em 1978, Uberaba sediou o 3º capítulo provincial, que representou o início de um importante desafio para a Irmã Eni. Olha, nunca ambicionei o cargo de provincial. Nem passava pela minha cabeça. Mas houve uma mudança na igreja no tempo do Concílio Vaticano II, que deu uma reviravolta. E as irmãs passaram
de votar em grupo para direções, passaram para todas as irmãs votarem. Então, as irmãs todas votando, me escolheram como provincial. Então, levei como eu pude levar, com a minha incapacidade, que não era maior do que outras que tinham mais capacidade do que eu aceitei mesmo assim, e confiei em Deus e confiei nas minhas irmãs, porque eu gostava de todas desde o começo da minha vida. Foram 4 anos de muito trabalho e dedicação em que Irmã Marieni, eleita por sufrágio universal, atuou como provincial. Ao fim da missão, foi reeleita pelas irmãs para um segundo mandato, de 1982 a 1986. Encarou essa responsabilidade com muito compromisso e, acima de tudo, simplicidade. Ao longo desses 8 anos, desenvolveu um trabalho valioso e exemplar, com carinho e modéstia. E deixaram pessoas com capacidade intelectual muito superior à minha, com muito mais características, grandezas, poderes do que eu. Agora, como provincial, eu fiz o que pude, de norte a sul, seja a carro, ou no ônibus, ou avião, ou qualquer coisa, eu não deixava de dar assistência às comunidades e, às vezes, até a famílias de comunidades. Eu me voltei totalmente para o emprego que eu tinha que realizar. E, graças a Deus, me acolheu muito bem. Me ajudavam muito. Eram amigas. Irmã Marieni relembra com gratidão das oportunidades que a foram confiadas ao longo dos anos, como participar ativamente do capítulo de adjornamento em 2 sessões na França e integrar 2 conselhos ampliados na França e em Ruanda, na África. Eu fui muito valorizada e fui muito prestigiada no sentido de me darem também oportunidades como passar viagens ao estrangeiro, não sei quantos países. Então isso eu agradeço muito à congregação que sempre me apoiou por todos esses serviços que eu ia realizando, porque me estimulavam, porque me davam apoio. Em 87, após o segundo mandato, Irmã Marieni se voltou para um novo desafio. Foi convidada a ir para Uberlândia, em Minas Gerais, acompanhando 2 postulantes e uma irmã de quem gostava muito. Nós combinamos e fomos para Uberlândia, para a periferia de Uberlândia. A experiência de Uberlândia para mim foi extraordinária, porque fomos colocadas numa periferia, Santa Luzia. Depois chegou, um certo tempo, um grupo que vinha lá do Nordeste e ficou perto de nós, próximo de nós, debaixo de tenda, da pior maneira que podia viver. Então, nós, a Regina, eu e mais uns que já estavam convencidos de alguma coisa no nosso trabalho, resolveu também nos apoiar. O grupo era mais ou menos de umas 20 a 25 famílias com crianças e tudo. E foram despejadas. Eles armaram as tendas dele de qualquer jeito, ao redor, bem perto do nosso domínio, lá que era Santa Luzia, e lá eles ficavam. Aí pronto, acabou. Me entreguei totalmente ao serviço. Ao redor de tanta miséria e dor, a religiosa lutou ao lado do povo, contribuindo imensamente para a comunidade de Santa Luzia. Povo morrendo de fome, sem água, sem luz, despejado no meio da mata. Vocês sabem o que é isso? Não sabem, não podem nem pensar o que foi. Crianças morrendo, outras cheias de piolho. Então foi uma experiência
Uma experiência muito difícil, mas muito boa para a gente pegar os rumos de Deus. Irmã Marieni também participou da fundação e estruturação de outra comunidade em Uberlândia, dedicando grande parte de sua vida às inserções populares e ao povo carente. Essa motivação humana, movida pela sede de mudança e pela urgência de ajudar, está ligada às origens da religiosa e ao caráter de seu pai, seu Antônio José, que permeia todas as suas memórias. Nos últimos tempos da vida dele, ele empreendeu trabalhos religiosos. O último trabalho dele, ele, depois de criar um condomínio para a família, para cada um da família, ele e um trabalhador de construção. E ele, já idoso, disse para o rapaz: agora eu vou fazer a minha última obra. E construiu uma belíssima capela. Ao redor dessa capela, tinha construído a casa de todos os 11 filhos. Um homem de tanto valor que ele construiu um condomínio para os filhos, para poder ter os filhos reunidos. Depois de Uberlândia, a religiosa voltou à Fraternidade Betânia, em Uberaba, quando foi eleita como vice-priora pela irmã Regina. E aqui nós desenvolvemos um trabalho, como vocês conhecem, porque isso aqui é minha vida. Estou recebendo de Deus toda a recompensa de tudo que eu pude fazer. Sou feliz, estou realizada e esperando o que Deus quer. Às vésperas de completar sua 9ª década, Irmã Marieni constrói todos os dias uma rotina repleta de alegria, gratidão e reflexões valiosas. Sobre as adversidades enfrentadas ao longo da vida, ela é categórica, garante que não são, nem por um segundo, maiores do que a imensidão da fé. Todo ser humano tem dificuldades, mas são dificuldades que são bem entendidas e procura a Deus para indicar o melhor caminho. E Deus não me falta. Até agora não me faltou. O podcast Vidas Anastasianas é um projeto de história oral que busca preservar e valorizar as memórias e singularidades das Irmãs Dominicanas de Monteil. Idealização, planejamento, entrevistas, redação, locução e edição por Pedro Henrique Marino. Registros das entrevistas pelo Núcleo de Comunicação e Marketing da província Nossa Senhora do Rosário.